Você conhece o Parque Nacional do Iguaçu? Se não conhece, pelo menos já deve ter ouvido falar das Cataratas Quirabriga, uma das 5 maiores do mundo. Essa área de grande importância biológica, reconhecida como patrimônio natural mundial, guarda também uma série de valores culturais ainda pouco conhecidos e considerados no planejamento turístico e na gestão do território. Esse trabalho é um convite para conhecer outros aspectos que envolvem as relações humanas envoltas nas brumas dessas paisagens magníficas, cheias de histórias incríveis e personagens fascinantes. Vamos conhecê-los? Essa iniciativa faz parte de um programa mais amplo que está sendo estruturado no ICMBio, de integração de valores culturais da natureza na gestão de unidades de conservação, onde o Parque Nacional do Iguaçu foi escolhido como área prioritária e, portanto, uma das primeiras onde esse tipo de levantamento está sendo realizado. Esse é um debate que vem se ampliando nos fóruns mundiais de discussão sobre meio ambiente, mas ainda incipiente aqui no Brasil. Busca-se destacar a indissociabilidade entre natureza e cultura e reconhecer os múltiplos valores que a natureza pode ter a partir da perspectiva de diversos grupos sociais, e compreender os laços que conectam positivamente pessoas, lugares e natureza. Localizado no extremo oeste paranaense, na divisa Brasil com Argentina, o Parque Nacional do Iguaçu envolve terras de 6 municípios, totalizando cerca de 170 mil hectares de área protegida. Ele foi criado em 1939, sendo o segundo parque nacional instituído no Brasil. Além das cataratas, o parque abriga um dos últimos remanescentes florestais significativos de Mata Atlântica no interior do país, além de diversos corpos hídricos, espécies da fauna e da flora endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, e uma rica geodiversidade. A importância e influência do PNI vai muito além dos limites da área que ele ocupa, e não é apenas ambiental, mas também econômica e social. A área recebe visitantes de todo o mundo, sendo um dos maiores destinos turísticos do Brasil. É considerado uma referência em planejamento e implantação de estratégias inovadoras de gestão de unidade de conservação. Entretanto, enfrenta também uma série de problemas, como o predomínio de um turismo de massa, concentrado no tempo e no espaço, que não favorece uma real experiência de conexão com a natureza, além de ter pouca participação da comunidade local. Nesse contexto, os valores culturais da natureza associados a essas paisagens são pouco conhecidos não só por quem visita, mas também por prestadores de serviço, funcionários do parque e a população em geral. Esse trabalho tem por objetivo realizar um levantamento exploratório desses aspectos, a fim de propor estratégias para sua integração na gestão da unidade de conservação, à luz de diretrizes internacionais existentes sobre a temática. A metodologia foi baseada em pesquisas em fontes secundárias bibliográficas, documentais e da internet, e também em entrevistas realizadas com pesquisadores, gestores públicos e guardiões da memória da região. Trabalhamos com a identificação de 10 tipologias de valores culturais da natureza associados a esse parque, e vamos aqui destacar alguns dos aspectos mais expressivos, como os valores perceptivos, relacionados a aspectos subjetivos da experiência de contato com a natureza, como a contemplação da beleza das paisagens, do canto dos pássaros, do barulho das águas, do cheiro de mato e o despertar de sentimentos, como tranquilidade, paz e comunhão com a natureza. Valores, em geral, muito relevantes para os visitantes, mas pouco abordados nas estratégias de uso público e interpretação ambiental. São diversos os valores arqueológicos e históricos que associam as paisagens a fatos e eventos que marcaram a memória regional ou nacional, considerando diversas fases históricas, desde o período arqueológico e pré-colonial até a chegada dos primeiros exploradores europeus, das diferentes frentes colonizadoras e da era moderna do turismo e da conservação. Essa região também foi palco de diversos conflitos armados e movimentos revolucionários, como a Guerra da Tríplice Aliança, a passagem da Coluna Prestes por Foz do Iguaçu e da Coluna Paulista, com o lendário Tenente Cabanas. Um território forjado por guerras e sangue. Essa área também é reconhecida por salvaguardar a história da conservação da natureza no Brasil e os primórdios do ecoturismo, com seus muitos personagens, alguns reconhecidos, outros ocultos nos bastidores da história oficial. O parque também tem importância histórica no avanço do conhecimento científico,
com descobertas relevantes protagonizadas por grandes naturalistas, que desenvolveram estudos na região, como o polonês, considerado pai da ornitologia paranaense, e Moisés Bertoni, suíço radicado no Paraguai, um dos últimos enciclopedistas da história, que soube aliar o conhecimento científico ao indígena tradicional. Os valores etnológicos e identitários envolvem o sentimento de pertencimento relacionados às paisagens e sua importância na conformação de identidades culturais, territórios e conhecimentos. No Parque Nacional do Iguaçu, chama a atenção a visão colonialista, como a história oficial da região é retratada, valorizando os desbravadores da ocupação colonizadora e ignorando o lugar e as memórias de outros grupos sociais, como o povo guarani, e sua relação ancestral com o território Tecoa-Iguaçu, que ultrapassa as fronteiras entre os países. Os negros de origem africana, que também ocuparam esse território e formaram comunidades quilombolas. E até mesmo de colonos imigrantes alemães, que moraram dentro da área do parque, em vilas que existiram até o início da década de 1980, quando foram reassentados, uma história pouco comentada nos documentos oficiais. Trazemos à tona também a importância do contato com a natureza para o bem-estar e manutenção de saúde física e psicológica das pessoas, incluindo práticas de valor terapêutico realizadas na natureza, como os banhos de floresta e meditação, e as cachoeiras como fontes naturais de recarga de íons negativos. Há diversas obras artísticas inspiradas na natureza e na história do Parque Nacional do Iguaçu que revelam mais do que a imagem em si. Essa unidade de conservação também foi cenário de diversas gravações audiovisuais, inclusive filmes hollywoodianos famosos. E, por fim, destacamos a natureza como fonte de experiências espirituais e religiosas para diferentes tradições, especialmente nas cataratas, consideradas um sítio natural sagrado e um chakra da Terra, um grande vórtice energético de influência planetária, como retratado no livro pioneiro de Jackson Lima, A Iguaçu Secreta, onde ele explica o caráter multirreligioso das cataratas, entendidas como fonte da neblina criativa e manifestação suprema de Nhanderu para os Guarani, fonte hidroenergética regeneradora para a conscienciologia e morada de divindades como Oxum para as tradições de matriz afro-brasileira ou Kuanin para os budistas. E a famosa lenda das cataratas, mencionada em quase todos os materiais turísticos sobre a região, mas que pouco leva em consideração os povos originários detentores desses conhecimentos, apropriando-se de suas referências cosmológicas apenas como instrumento de marketing. Ao reconhecer a diversidade de valores culturais associados à natureza do Parque Nacional do Iguaçu e outras áreas protegidas, esperamos contribuir e inspirar a diversificação do uso público e da interpretação ambiental da área, agregando múltiplas perspectivas da relação entre cultura e natureza e entre patrimônio material e imaterial, reconhecendo invisibilidades históricas que devem ser registradas, respeitadas e valorizadas, e destacando a necessidade de olhar para além da história oficialesca. Pois se não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e construir um novo final. Obrigada, e para saber mais sobre esse trabalho, entre em contato com a nossa equipe.